Bom dia, amigos. Olha, eu aqui novamente para falar do nosso Vascão. O... Ontem, né, houve aquele... O Vasco já ter vencido o jogo ontem. O time, sei lá, não acerta o gol de jeito nenhum. O time está jogando, joga bem e não acerta o gol, não acerta o gol. Eles, com a bola daquela, chutou e fez o gol. E o Vasco marretou no final, então. O Vasco marretou demais e não conseguiu. Para você ver, o Vasco jogou tão bem que eleito o melhor jogador do jogo foi o jogador Vasco. Foi o André, aquele cara que corre muito na ponta esquerda, aí, aquele escurinho. Então André, parece que é Andrés Gomes, parece. Andrés Gomes. Aí ele foi eleito o melhor jogador em campo. Ele jogou bola pra caramba. Agora o Vasco estreou aquele argentino. Ele não é bobo não, mas não é isso tudo que o pessoal fala também não. Bem, ontem foi o primeiro jogo, ele estava meio tímido, vamos ver daqui para frente como é que vai ficar. Tomara que ele queime minha língua, tomara que ele seja bom. Mas o Vasco ontem, eu achei assim, um jogo daquele contra a Bahia, um time mais duro, um time mais cascudo, um time que não é ruim, um time bom, é um dos melhores times do Nordeste, do Norte e Nordeste, é um dos melhores times de lá. Então o Vasco bota juniores para jogar, sabe? Então os juniores têm que entrar contra time pequeno, Madureira, Volta Redonda, esses times assim. Time grande, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Bahia, esses times assim, tem que botar cascudo. Mas tá certo, o Vasco perdeu muito gol, o Vasco jogou bem, o Vasco não jogou mal não. O Vasco perdeu jogando bola. Melhor seria se o Vasco vencesse. Mas a gente não vai tirar os méritos do Bahia, não. O Bahia também foi bom. O Bahia tem uns meninos ali que tem vaga no Vasco. Principalmente que as cabeças de área ali deles é melhor que o do Vasco. Agora o Vasco, aquele tal de Cauã, cada dia que passa ele melhora, mas só tem uma coisa ruim nele. Ele é um bom jogador, ele é técnico, mas na hora de passar uma bola ele passa mal pra caramba. Ele só passa a bola errada. Ele tem que fazer treino, ele tem que treinar muito, só isso, passe. Ele ficar fazendo passe de 1 metro, 2 metros, 3 metros e ir testando ele para ele acertar aquele pé dele, porque ele dá passe muito errado. E os demais, né? O Vasco não era assim, o Vasco perdeu porque foi dominado, o Bahia foi melhor, nada disso. O Vasco jogou pau tete a tete com o Bahia. O Vasco foi até melhor que o Bahia. Mas infelizmente o Vasco não faz gol. Então tem alguma coisa no time do Vasco que não deixa o Vasco fazer gol. O Vasco tem que levar alguém lá, um padre, um pastor, o que for, e dar uma benzida lá no time do Vasco para poder ver se melhora. Porque o Vasco está, sei lá, tem alguma coisa ali que prende o Vasco. Sei lá. Eu não acredito nessas coisas não, né? Mas a pessoa que crê, né? Então pode ser que tem alguma coisa lá, algum trabalho feito, qualquer coisa. Então, porque o Vasco dá muito azar nas bolas. O pessoal chuta uma bola, bate o jogador do Vasco, entra. O Vasco bate e vai para fora, pega na trave. Então amigos, eu gostei do jogo, eu não gostei da derrota. Mas não é dizer que o Bahia foi desmerecedor, não. Ele jogou para ganhar, conforme o Vasco jogou. Aí deu sorte que ele fez um gol e foi até o final com 1-0. Tá bom? Então não tem muita coisa para falar hoje sobre o Vasco, mas a gente espera que dias melhores virão. Agora, a melhor coisa que o Vasco poderá fazer é mandar o Diniz embora. Porque ele já teve no Vasco uma vez, foi uma porcaria. Aí ele, quando teve aquela fase no Fluminense boa, o Fluminense tinha um timaço. Então, se pegar ele, é a mesma coisa. Esse Felipe Luiz, do Flamengo, que não sou o quê. Pega o Felipe Luiz e bota no Vasco, para ver se ele vai fazer o mesmo que faz no Flamengo. Não faz. Okay? Então, porque a primeira vez que ele foi técnico de um time bom. Eu queria ver se ele fosse técnico de Volta Redonda, do Boa Vista, se ele começasse por baixo, seria aparecer como está aí agora, andando em cima de ovo, sabe? Então, por que não sai do Flamengo?
ameaçou sair só para o Flamengo aumentar o salário. Quando aumentou um pouquinho, ele assegurou logo. Porque se for para outro time, vai ser igual aos outros, mesma coisa. E ele é meio carrancudo. E esse técnico do Vasco não presta. Ele só fala com rampante, ele só fala gritando com as pessoas, ele ameaça dar soco, tudo. Ali no Vasco tem um monte que não gosta dele. Então, ele que está empatando o time do Vasco. O pessoal ali diz assim, jogador não derruba técnico. Lógico que derruba, porque eu nunca fui bom de bola, nunca fui, eu não nego isso para ninguém. Eu brincava de bola. Mas a turma B derrubava, falava assim, vamos derrubar esse técnico, ele não presta não. A gente derrubava. A gente derrubava por quê? Porque não presta. Era um cara que não se ligava com os amigos, acabava o jogo, ele virava as costas e ia embora, não dava atenção a ninguém, com vitória, derrota ou empate, ele não se importava com os meus jogadores. Então o que acontece? Aí a gente derrubava, vamos botar um cara que seja amigo. Então entrava um cara, às vezes que era bom, legal, e a gente jogava com alegre, jogava com alegria. Mas quando pega um técnico carrancudo, aquele troço ruim, a gente joga triste. Pô, aquele cara lá, não sei o quê, não vamos dar vitória a ele, não. Então, aí quer dizer, mas no Vasco é da mesma coisa. E assim já foi em outros times também. Não é que é? Então já foi em outros times. E sendo que o Vasco ele joga sem ajuda, né? O Vasco joga sem ajuda. O Vasco ele ganha ali, o Vasco joga sempre contra 12. É os 11 do Vasco, nem é bem 12. O Vasco joga geralmente contra 14, que é o jogo, o 11 que o Vasco joga, mais os juízes e 2 bandeirinhas. Que eles anulam gol do Vasco legal, eles dão impedimento do Vasco que não é impedimento, pênalti, eles não marcam pênalti a favor do Vasco. É muito difícil marcar um pênalti a favor do Vasco. Então, quer dizer que é a vida, amigo. Então o Vasco, eles pegaram o Vasco para ser o patinho feio da turma. E por hora não tem nada mudando sobre isso não, tá bom? Então, amigos, vamos ficar nisso aí, vou parar por aqui mesmo. O Vasco não jogou bem, mas não foi feliz nos arremates. Então, o Vasco jogou bem, não jogou mal. As substituições que foram feitas foi razoável, mas para mim, a melhor coisa do Vasco é mandar o técnico embora. É a melhor coisa. Qualquer um ali é melhor que ele, tá bom? Então, amigos, olha, até o próximo jogo. Vai ser domingo contra o Volta Redonda, pelo Carioca, tá bom? Então, fico com Deus, abração a todos. Tchau, um bom jogo no próximo jogo, tá bom? Tchau.